Fala, pessoal! Tudo bem? Como é que vocês estão? Quem é que está aqui presente? Pessoal, me fala aqui no bate-papo se vocês estão me vendo, me ouvindo bem, para a gente poder começar aqui o webinário, a nossa gravação. Comentem aqui, por favor. Deixa eu ver aqui os participantes online nesse momento. Anderson, Bianca, Daniele, Débora, Fabiana, Felipe, Juliana, Isabela. Legal, bom ver aqui. Nomes conhecidos, pessoal falando, vendo e ouvindo, escutando bem, tudo certinho. Obrigada, gente, obrigada. Hoje nós vamos ter mais um episódio do Toolbox, falando do Notion, né? Completando aí 1 ano na ferramenta e compartilhando com vocês algumas dos aprendizados, né, desse último ano. É uma ferramenta muito encorpada e nesse momento, em setembro, eu estou fazendo o meu planejamento anual, né? Estou nesse momento de olhar para os próximos passos, para os próximos meses, olhando as estações e tudo mais. Então, o webinário de hoje é para passar isso para vocês. Então, vamos ao que interessa, vamos conversar aqui sobre o nosso momento de hoje. Dúvidas, vocês já sabem, deixem aqui no bate-papo, né? Já conhece o esquema. A gente vai conversando aqui. No final, eu vou respondendo as perguntas. E a gente vai tocando. Vocês estão aí vendo minha tela? Estão vendo aí o Notion? Pois é, gente. Algumas coisas importantes para nós hoje. O que você precisa saber antes de começar esse webinário? Eu realizei outro webinário aqui com 7 passos para montar uma estrutura no Notion. Esse webinário está no YouTube, então se você está chegando aqui agora, depois nessa gravação, e pegando ainda o processo de como montar, vale assistir. Recentemente eu fiz um texto lá no blog também, falando sobre o Notion, como que é o futuro dessa ferramenta, o que eu tenho de visão em relação a isso. Então recomendo também esse texto lá para vocês. E esse sistema que eu vou apresentar para vocês aqui agora, ele se refere ao modelo de planejamento da própria jornada de organização. Então, eu sei que aqui estão presentes alunos do Laboratório de Produtividade, na mentoria da jornada de organização. Alô, galera, se estiver presente aí no bate-papo, se identifiquem falando, tô na jornada, tô na jornada, tô na jornada. Quero saber quem são vocês que estão aqui no webinário. E nesse sistema apresentado hoje, eu vou mostrar para vocês como que eu, mentora, né, dessa jornada de organização, realizo essa revisão de setembro. Então, esse é o intuito de hoje, independente do método que você usa. De repente, você usa a tríade do tempo, ou você usa o GTD, ou você encontrou um mix aí com Pomodoro e Zen to Done, fez uma mistureba, né? Independente disso, o que vale aqui é você pegar um modelo. Então, a primeira etapa desse webinário, eu vou falar um pouquinho sobre as ferramentas no Notion, né, as funcionalidades dentro do Notion que a gente vai usar para fazer esse planejamento e mostrar o sistema aqui para vocês. Eu recomendo bastante esse texto falando do futuro e a ideia do Notion, pessoal, que eu abordo dentro desse texto e vou trazer aqui nessa experimentação para vocês, é que o Notion é uma ferramenta que permite flexibilidade. Então, por permitir essa flexibilidade, faz com que a pessoa que já tenha um sistema anteriormente, que já tinha uma lógica de organização, mesmo que ela seja em ferramentas separadas, como é o meu caso, tipo, eu uso o Google Calendar para fazer a organização dos meus compromissos, eu uso o Todoist para fazer a organização dos meus próximos passos, das minhas atividades recorrentes, eu uso o Evernote para guardar as minhas notas, né, de aulas, de palestras e tudo mais. Então, esse local do Notion, por ele integrar muitas coisas, ele mostra pra gente que quem já tinha essa estrutura tem uma facilidade de reproduzir alguma coisa ali dentro. Mas para quem ainda está montando isso, também é uma oportunidade, pode ser um pouco assustador, porque ali fica uma coisa em branco, mas é uma oportunidade de trazer. Então, o Anderson colocou aqui, o seu post me fez querer conhecer mais o Notion. Sou usuário do Evernote há mais de 7 anos. Recomendo bastante esse post, eu falo um pouquinho sobre o meu próprio, a minha própria experiência com a ferramenta, como é que eu estou levando as coisas agora e aonde eu enxergo esse futuro e por que é uma ferramenta interessante. Tá? Então, vale dar uma olhadinha nesse texto lá. Gente, aqui, considerando que estamos fazendo uma organização voltada para projetos, o que eu queria passar para vocês é que projeto é um conjunto de tarefas que, reunidos, vão te levar a alcançar um resultado. Então, ali tem um passo a passo para te levar a alcançar um objetivo, né? A chegar a algum lugar. Então, a gente está levando isso em consideração, sendo que projeto tem início, meio e fim. Então, por isso que é tão importante ter uma data no projeto, né? Um projeto sem próximas ações, ele é um projeto morto, ele foi abandonado. E esse webinário aqui,
ele vai falar exatamente dessa estruturação de projetos. As suas tarefas, elas podem estar conectadas a esses projetos. No meu caso, pessoal, antes de chegar nesse ponto, no meu caso, as tarefas recorrentes que eu tenho no dia a dia, elas continuam organizadas no Todoist. Se você está pegando o webinário por agora e não sabe o que é o Todoist, eu recomendo também o webinário sobre o Todoist para poder ver esses detalhes da ferramenta. Então, esse webinário aqui é um recorte de sistema. Você pode aproveitar também esse de como organizar suas atividades no Todoist e das coisas que todo usuário do Evernote deveria saber. Então, beleza? Isso são informações importantes que você precisa saber aí antes de organizar os seus projetos no Notion. Agora eu tô aqui com o meu monitor para mostrar um pouquinho para vocês das funcionalidades. Quem aqui já está usando o Notion? Coloca aqui nos comentários para mim. Eu vi que tem uma galera aqui falando no bate-papo. Tô na jornada, já tô com o Notion aberto, tô na jornada, tô na mentoria da jornada, bacana. Então agora, quem é que já está usando o Notion e quem é que está curioso aí sobre o Notion? Comenta aqui para mim. Tô usando e tô amando o Notion, tô curiosa, usando tem um tempinho, já te vi no canal do Keep Productive. Oi, Lucas! Estou aqui usando o Notion há algumas semanas, amo aprender, bacana, bacana. Então, tem curiosos aqui, né? E tem pessoas também interessadas em aprofundar na ferramenta. A Monique acabou de colocar aqui, estou usando, mas estou com algumas dificuldades ainda. Fiz no download, mas não comecei ainda, falou a Lívia. Eu ainda tentando entender como pode funcionar. Já uso o Notion por sua causa. Aí, Sara, bem-vinda ao time. Letícia falou, estou apaixonada, mas é um processo de levar tudo para ele. Eu já estou usando o Notion para projetos, mas quero implementar para o meu dia a dia. Estou lendo esses comentários aqui para vocês verem que tem pessoas nesse momento já implementando o Notion, mas ninguém aqui falou, tô com meu sistema lindo no Notion. Tem pessoas falando, tô estruturando, tô montando, tô aprendendo. E eu sou uma dessas pessoas que junto com vocês estou aprendendo e estou montando o meu sistema. E eu estou fazendo isso há um ano, então os aprendizados que eu vou passar aqui para vocês têm relação com esse conhecimento adquirido e também com as pesquisas que, enquanto produtora de conteúdo, pesquisadora nesse tema, eu acabo trazendo para vocês. Mas eu também tô nesse time de amo o Notion e estou estruturando, igual a Júlia falou aqui. Tem muita coisa para melhorar ainda, concordo com o Felipe. Então, gente, a ideia aqui é que eu vou trazer um recorte agora das funcionalidades do Notion que eu usei para fazer esse desenho de projetos, tá? Então, quais foram as funcionalidades do Notion que eu usei para fazer essa adaptação do meu sistema, do meu controle de projetos? A primeira coisa que eu quero que vocês levem em consideração é que o Notion, por agora, ele só tem não tem ainda a nossa língua, não tem ainda português. Então, tem coisas aqui que eu vou usar os termos em inglês, mas que eu recomendo ir nessa página de help, nessa página de suporte do próprio Notion. Se tiver qualquer questão ali, joga no Google e tal. Vai fuçando, brincando, é quando a gente mais aprende a fazendo esse tipo de coisa, tá? Eu também sou desse tipo, Google, há um Google de distância, há um YouTube de distância, eu sempre aprendo muita coisa. Então, se tiver na academia de organização digital, então, puxa ali a mentora, que aí a gente vai conversando e trocando sobre isso. Mas vamos lá. Essas são as funcionalidades do Notion que eu utilizei para fazer essa montagem. A primeira funcionalidade, pessoal, que eu acho importante de vocês levarem em consideração quando vocês forem montar no Notion, e esse foi o principal aprendizado que eu tive nesse último ano dentro da ferramenta, é a diferença entre as tabelas full page e inline. Essa tabela full page é uma tabela de página inteira, tanto é que quando você monta essa página, você não consegue colocar nenhum texto, nenhuma imagem, nenhuma outra coisa que não seja inserções dentro dessa tabela. Então, isso é uma tabela de página inteira, uma tabela full page. Mas também existe um modelo de tabela dentro do Notion, que é a tabela inline, ou seja, a tabela que é incorporada dentro da página. Quando a gente está falando aqui de base de dados para planejamentos, eu recomendo que vocês utilizem a base de dados full page como padrão. Por quê? Porque ao fazer uma base de dados full page como padrão, você pode relacionar com outras bases de dados. E esse é um poder muito grande dentro do Notion. Se você constrói páginas com páginas de base de dados dentro desse modelo inline, fica mais difícil de você fazer essa conexão, porque essas páginas não se comunicam. Para fazer essa relação entre base de dados diferentes, elas precisam ser full page.
Tá? Então, essa é a minha primeira recomendação. Quando eu comecei no Notion, eu comecei a montando um monte de base de dados inline para ter na mesma página ali. Tanto é que quem me conheceu aqui pelo Keep Productive viu que a minha estrutura obedecia às estruturas de páginas inline. Né, de tabelas inline. E hoje em dia eu já mudei isso, e aquela entrevista foi realizada em janeiro, ou seja, eu estava com 4 meses dentro da ferramenta. Depois que eu realizei aquela entrevista, muita coisa mudou no sistema, então eu fui trabalhando com base full page que deu essa mudança no meu sistema. Então essa é a primeira distinção que eu acho importante de você saber, e é o que eu gostaria de ter a noção quando eu estava começando a colocar as coisas dentro do Notion, de fazer essa separação entre full page e inline, porque isso é muito importante na sua organização. Então, a base de dados full page, galera, é uma base de dados onde você consegue relacionar. E para criar essa base de dados é simples. Você, ao colocar, né, uma barrinha, você vai aparecer ali um banco de dados inline e também o full page, que você pode selecionar, como você pode ver nessa página aqui, né? A pessoa abriu aqui o table inline, full page, calendário inline, calendário full page. Então, sempre que você for construir uma base de dados, leve isso em consideração. Se é uma base de dados que você quer que se relacione com o restante do seu sistema, ela tem que ser full page. Então, o Anderson perguntou assim, você está dizendo que o Notion trabalha com um sistema de dados relacionados, como um banco de dados? Exatamente. Esses bancos de dados, eles se correlacionam e aí você pode fazer filtros, você pode fazer uma revisão de uma maneira muito mais facilitada nos seus processos, nos seus calendários, nas suas listas de projetos. Então, isso é muito bacana e eu acho que é uma grande liberdade dentro do Notion, entendeu? Porque essa funcionalidade, no Trello, por exemplo, é mais difícil da gente fazer esse filtro. No Asana é mais difícil de fazer, porque ele já tem umas categorias pré-estabelecidas. Mas aqui a gente escolhe como a gente quer filtrar, porque a gente faz essas propriedades dessa tabela. Então, sim, é um banco de dados que podem se relacionar e essa é a maravilha do Notion, como falaram aqui. Então, a primeira coisa é ter essa distinção sobre o que é full page, sobre o que é inline. Recomendo que bases para serem relacionadas sejam full page e páginas que sejam para conferência e mudança de filtros sejam inline. Eu vou mostrando no sistema e vocês vão ter isso mais claro, mas é assim que ela é alterada, como você pode ver aqui nesse gifzinho, tá? Mostrando, construiu, colocou full page. Então, beleza. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa de recursos que nós temos que levar em consideração quando for montar o planejamento de projetos são as bases linkadas. Então, quando você vai fazer um controle, né, uma página ali, de repente, para ter à vista os seus projetos, o controle de hábitos que você está fazendo, as suas prioridades do dia, as suas notas principais, enfim, como é uma ferramenta muito flexível, você pode ter a visualização como você preferir, tá? Mas aqui, a ideia da base de dados relacionada é que quando você pressiona, ó, a imagem, como está mostrando aqui, ó, no cantinho, ele vai aparecer esse link to page. Então, barra, link, vai mostrar esse link to page. Quando você faz isso, você consegue puxar uma base de dados para ir lá para dentro. E aí você consegue filtrar. Então, a gente usar esse full page para ter a base de dados organizada e o linked page para puxar para os lugares que a gente quer revisitar. Fiquem com isso em mente, no sistema vai ficar mais claro daqui a pouquinho para mostrar para vocês. Então, esse é o segundo recurso que nós vamos utilizar. O terceiro recurso que nós vamos utilizar é os templates de bancos de dados, o database, que ele chama de database templates, tá? Então, nesses modelos que você vai utilizar, é onde você consegue criar, olha, diferentes tipos de propriedades, porque cada um aqui você pode fazer um filtro em relação com o que você quer. E aí, nesses modelos que ficam presentes, como ele está mostrando aqui, ó, você já pode ter um checklist do processo. Então, se você quiser criar um template, por exemplo, para a produção de conteúdo no blog, fazer isso, 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 isso. Quiser criar um template para entrada de cliente, entrada de novo cliente, isso, isso, isso. Então, você já pode deixar esse template pronto, tá? De acordo com o que ele está mostrando isso daqui também. Não se preocupem, eu vou deixar essa nota disponível para vocês com todos esses detalhes para que vocês possam acessar essa informação que está aqui no webinário, tá bom? Então, com esse passo a passo, você vai criando também os seus templates para a conferência, tá? Essa é uma outra informação que a gente tem que ter em mente para os nossos projetos. A quarta coisa que vamos utilizar para fazer essa organização, perceba, quando a gente está fazendo
uma montagem de um sistema, uma montagem de um planejamento, é interessante que a gente tenha o domínio das ferramentas que a gente está usando, certo? Mas você não precisa ter um Notion inteiro montado, lindo, maravilhoso, para começar a fazer os seus controles, tá? Esses materiais aqui que eu estou mostrando para vocês, esses elementos do sistema que eu estou mostrando para vocês, eles são com o tempo, eles vão sendo mais, né, organizados, mais ali casados, conectados com o seu sistema, tá bom? Então é na prática mesmo que essas coisas vão ficando mais claras. Então, quando você tem uma página dentro do Notion, um banco de dados, quais são as categorias que você pode ter ali dentro? Quais são as informações que você pode ter? Bem, a gente entra então na quarta parte de propriedades que são importantes, que são as próprias propriedades do Notion, ou seja, como que esses dados podem ser categorizados. Eles têm algumas categorias aqui na qual a gente pode marcar o conteúdo, como por exemplo, um nome, que é o título da página do seu banco de dados, um texto, números, seleção, múltipla seleção, data, arquivos e mídia. Você pode anexar, fazer upload do que seja interessante para o seu banco de dados, uma caixa de seleção para você dar, ó, check, essa é para a galera que gosta do check, uma URL para você poder colocar um link, um e-mail, um telefone. Então, olha que interessante. Da mesma forma que serve como controle de projeto, cada cliente, de repente no seu negócio, cada cliente funciona como um projeto? Isso é uma pergunta até para quem está ao vivo aqui. Qual é o tipo de projeto que você lida? É mais produção de conteúdo, entrada de cliente, realização de coisas? Então, para isso, essas funcionalidades, essas propriedades vão servir para que você crie mais categorizações e tenha aquilo ali mais detalhado sobre a entrada de clientes, sobre os seus projetos. Então, você tem ali uma bio de cada uma dessas coisas, né? E é bem interessante isso, porque em uma empresa, então, isso é tão importante, porque você tem um acesso simples às informações e essas bases conectadas, né, gente? Então, isso faz muita diferença. Então, as propriedades básicas, essas propriedades daqui, a gente usa exatamente para facilitar o nosso filtro, para facilitar o nosso acesso, para facilitar a nossa revisão, para facilitar o nosso progresso. Essa é a beleza do Notion, o que leva você ao progresso. Como que eu posso filtrar isso? Como que eu posso persistir e colocar isso no meu sistema? É isso que é interessante, é por isso que a retirada do que a ferramenta tem de melhor, a ferramenta ela leva a gente para o movimento, ela leva a gente para a atração. Se ela está levando para a distração, ela não é uma ferramenta bacana para o seu sistema, tá? Então, vale a pena levar isso aqui em consideração. Apareceu uma pergunta aqui no chat da Débora. Gabi, você usa o método GTD para gerenciar os seus projetos? Eu utilizo o plano de projeto do GTD hoje em dia para organizar os meus planos de projetos e aprendi muito com o GTD. Mas atualmente eu não aplico o GTD na íntegra. Eu uso ferramentas de análise do GTD, como por exemplo as áreas de responsabilidade ou ainda os planos de projetos e também o fluxo de informações do GTD. Mas a própria organização que eu faço aqui é uma organização por estações, por trimestres, que é o que vocês vão verificar aqui nessa revisão, beleza? A Juliana colocou, o pensamento, que é um processo contínuo e aprendizado contínuo, é o pensamento mais valioso quando for usar o Notion. Senão a gente nem começa a usar. Impossível ter tudo montado porque vamos aprendendo usando. Perfeito. Ferramenta, gente, é prática. Por isso que a quarta etapa da jornada de organização é prática, porque esse envolvimento vai te trazendo cada vez mais aproximação sobre isso, tá bom? Então, a gente segue aqui nessas análises da jornada de organização. Até perguntaram, o Rodrigo perguntou, a Academia de Organização Digital tem aula sobre o Notion? Sim, a Academia de Organização Digital tem aula sobre o Notion. Esses conteúdos gravados a respeito do Notion ficam organizados na plataforma e os templates que eu compartilho com vocês aqui nos webinários abertos, né, que eu mostro para vocês, eles são compartilhados com os alunos do Laboratório de Produtividade e Academia de Organização Digital, tá bom? Então, assim como o Notion, tem muitas outras ferramentas bacanas dentro da Academia de Organização Digital. Fechando esse raciocínio, então, essas são as primeiras propriedades básicas de classificação do seu projeto que você tem dentro do Notion, tá? A segunda classificação de propriedades que você tem são as propriedades avançadas. E essas propriedades avançadas, elas vão desde hora de criação para marcação de um item, quem foi criado, quando foi a última hora de edição, a última edição foi feita por quem. Então, aqui entra um critério de organização junto com o time. Se o time está junto e ele pode ver quem
filtrou? Por quem que foi criado? Quem fez a última revisão? Isso num processo, por exemplo, de uma produção de imagens, de vídeo, isso é muito benéfico, porque passou de um para outro, então você dá o check na camada anterior, né? Então, essas propriedades avançadas, elas ajudam a gente a fazer um filtro pessoal no nosso sistema, mas também ajuda o time a ter essa organização dos projetos e ver o progresso das atividades, tá? Agora, essas três últimas aqui, fórmula, relação e roll-up, são, para mim, as propriedades avançadas que as pessoas têm mais dificuldades, porque elas envolvem fórmulas e tudo mais. Então, eu vou usar hoje aqui a fórmula e a relação para mostrar como que eu faço isso hoje em dia e como que eu aplico tanto as propriedades básicas e as propriedades avançadas. Mas essa é uma quarta coisa no Notion de propriedade, de funcionalidade que o Notion tem, que a gente usa para organizar os projetos. E por fim, mas não menos importante, muito importante, porque nos ajuda a filtrar, nós temos os filtros. Então, ao criar filtros, o que que acontece? Você pode ter uma visualização para mostrar assim, me mostre agora todos os projetos do verão que estão para vencer nos próximos dias. Me mostre, então, os projetos que estão com essa pessoa e que estão marcados em progresso. Então, você faz o filtro da maneira que você quiser. E você pode adicionar classificação, mostre só contendo isso, mostre só por essa data, mostre só isso daqui. Então, esses filtros, gente, para mim, assim, esse é o grande benefício. Foi exatamente por esse motivo que eu saí do Trello e fiz a migração para o Notion, porque o meu Trello estava com um volume grande de informações e estava difícil para mim de fazer esse filtro, de chegar, de abrir cada um dos cartões e tinha que marcar cada um dos cartões, estava dando um trabalho danado, alimentar o sistema. E sistema bom é sistema que te ajuda, né, a progredir, que você vai progredindo junto com ele no sentido de o sistema tem uma demanda e você fala, opa, tá faltando uma casinha, tá faltando uma categoria e você vai lá e vai organizando e vai arrumando, como a Juliana falou bem aqui, né, que você vai aprendendo usando e você vai crescendo esse sistema usando. Então, os filtros, isso é o principal. Da mesma forma que no Todoist, construir esses filtros depende da conexão desses contextos e das etiquetas. Aliás, semana que vem tem Office Hour do Todoist, hein? Pra galera que utiliza o Todoist, esse vai ser em inglês, vou lá arranhar meu inglês com sotaque brasileiro pra vocês. Vai ser semana que vem, eu vou dando notícias nas internet aí da vida. Mas a ideia do filtro, ela se aplica em qualquer ferramenta, porque o filtro é a forma que você deseja saber para o que você deseja priorizar. Então, o bom do Notion é que você pode exatamente escolher a propriedade que você deseja filtrar. Ou seja, como que eu quero ver as minhas prioridades, certo? Então, pessoal, temos até então o que você precisa saber e agora você sabe quais são os recursos que iremos utilizar para montar esse tipo de planejamento, tá? Então, são esses os recursos a ser dominados e construídos. As bases full page, as bases conectadas, os templates, as propriedades no Notion, os filtros. O que eu vou mostrar agora para vocês na prática? Eu gostaria que o pessoal que estivesse aqui no ao vivo deixasse questões nos comentários ou até mesmo nas perguntas para a gente ir vendo por aqui, porque à medida que eu vou mostrando o sistema, vai aparecendo para vocês com certeza algumas questões e são as questões de vocês que são interessantes, porque como o Notion é uma ferramenta que permite essa flexibilidade, eu quero saber a opinião e a visão de vocês sobre isso, do tipo, quero trabalhar isso, nossa, isso daqui vou me inspirar, faz sentido para mim, então me contem a visualização, né? Como que vocês percebem isso e as questões que pintam por aí. O que eu vou mostrar para vocês aqui agora em relação a planejamento? Eu tenum um caderno, né? Um caderno, uma mania de Evernote. Eu tenho aqui uma página, que é uma página central de foco, onde eu vejo as coisas todos os dias de maneira a priorizar. Então, eu abro ali o meu Notion e tem as minhas prioridades, né? Tem uma central de planejamento, onde eu tenho todos os meus planejamentos de dia a dia. Tem uma base de dados para os meus projetos, que é onde tem as principais ações das coisas que eu estou levando hoje. Tem os templates para esses projetos e a personalização dessas coisas em cada uma das páginas. Eu vou compartilhar aqui com vocês agora como que é montado esse sistema. Estão vendo a minha página aí de foco, provavelmente. Nessa página de foco, pessoal, isso é o que eu bato o olho na hora que eu entro no Notion, tá? E aí, quando você vai colocar
uma página para você abrir, é interessante que seja uma página que te leve para realmente que te leve para essa análise do que você precisa fazer no dia, tá bom? Então, dessa forma, você pode olhar para o que você tem na sua vista e priorizar isso no dia a dia. Pessoal, vou dar uma olhadinha aqui, permitir que os participantes... Vejam aí, o Lucas comentou aqui que o chat só estava aberto para panelistas, mas aqui eu estou vendo tudo. Acho que só estava aparecendo para vocês, agora vocês estão vendo tudo. Vamos dar um stop aqui, vou beber uma água. E aí vocês me falam se os comentários agora estão chegando para todos. Por favor. Vou dar uma carinha aqui no comentário. Isso é importante. Fiz um teste, olha aí, a Janaína mandou um teste. Não? Não estão vendo? Como assim? Vamos lá. Comentários normais aqui. Antes eu conseguia mandar para todos. Pessoal, é só mandar. Quando você for mandar, manda com a visualização para todos os participantes, tá bom? Que assim você pode comentar. Eu tô vendo de todo mundo, tá? Como tem gente aqui vendo, eu vou dar por resolvido. Então, tudo bem. Podemos seguir? Sigo aqui na minha aguinha. Agora não tem a opção de escolher, vamos lá. Tô mudando. Tô dando um tempinho aqui pro pessoal ver se... Tenta aí agora, por favor. Tô vendo aqui só para dar um pause com o pessoal, tá bom? O pessoal que tá na gravação, dá uma adiantadinha pra frente. Rolou? Apareceu? Funcionou? Ótimo. Obrigada pelo suporte, gente. Obrigada mesmo. Vamos continuando, então? Agora vocês conseguem ver a mensagem de todo mundo. Show de bola. Então, aí é bom que, assim, todo mundo consegue ver a dúvida de todo mundo e, assim, a gente vai trocando. As outras eu passei aqui para vocês, então a gente acaba não perdendo nada. Vamos seguindo. Então, o que eu estava falando aqui, já que agora estamos todos juntos, o que eu estava falando aqui é que é interessante ter uma página de foco, tá? Então, essa página de foco que eu tenho aqui, pessoal, é uma página que eu abro quando eu abro o Notion. É a minha primeira visualização e, como eu falei para vocês, é uma página que me ajuda a direcionar a atenção para o que eu preciso fazer, certo? Então, o que eu tenho aqui nessa página? Tem uma listinha aqui no Spotify com as minhas músicas preferidas, né, da semana, a descoberta da semana, para eu dar uma olhadinha. Tenho aqui um Not To Do List, que é só uma lista com lembretes de coisas, né, que eu me inspirei aqui com August Bradley de colocar para não checar notificações, ficar na zona de foco. Eu gosto de ler isso daqui no momento que eu abro essa página. Tem a previsão do tempo aqui no cantinho, para eu ver como é que tá a previsão do tempo. E aqui, no fundo, eu tenho essa parte de filtros. Ou seja, o que eu quero filtrar da parte de criação para a semana, ok? Eu já vou mostrar isso detalhado para vocês. A parte de projetos que eu quero focar na semana, vamos fazer um overview. A parte de mentorias, consultorias e projetos, né, de acompanhamento que eu tenho a levar na semana. Então, esse é um caminho de projetos. Isso é um controle de Instagram, né, as coisas que eu coloco no Instagram para fazer a conexão com a rede. Materiais de estudos e de curiosidade. Mas, Gabi, como é que você chegou aqui? Como é que você chegou aqui? Porque isso aqui, gente, que eu estou mostrando para vocês, isso já está tudo filtrado. Isso já está tudo filtrado para aparecer exatamente o que eu faço às segundas-feiras, o que eu faço às terças-feiras, o que eu faço às quartas-feiras. Já está tudo programado para chegar nesse ponto. Agora eu vou mostrar para vocês o que foi construído desde o início, desde o primeiro passo até o último passo de planejamento para chegar nesse ponto de filtro. E é aí que a gente usa as full pages. Estão comigo? Estão comigo? Estão com o Notion aberto aí? Estão comigo? Vamos lá, estão vendo aí o The Master Planner? O The Master Planner é o meu lugar de planejamento. Esse The Master Planner considera como se ele fosse um planner. Tem ali as várias categorias aonde eu coloco o meu planejamento. Então, de acordo com a jornada de organização, o que a gente sabe? A gente sabe que a gente tem o propósito, a primeira etapa de propósito, onde a gente analisa a nossa visão de vida. Para onde que a gente está indo, quais que são as nossas áreas, que visão que a gente tem naquela área, qual que é a minha meta para esse lugar, o que eu pretendo alcançar
né? Depois a gente tem um lugar de priorização para pensar, bem, se isso é minhas prioridades, eu preciso reservar um espaço no dia a dia. Então, quais são esses blocos? Que lugares que eu tenho marcado? Como é que eu faço essa distinção de rotinas? A gente tem um terceiro lugar, que é um lugar de planejamento, para a gente ver os nossos projetos, tipo, se eu tenho uma meta de terminar o mestrado. Então, eu tenho ali a matéria X, a matéria Y e a matéria Z. E aí, essa matéria X, a matéria Y e a matéria Z, elas acabam virando projetos. E aí, esses projetos entram dentro de um plano de ação. Então, esse é o terceiro elemento. A gente tem a prática no sistema. Então, a gente tem que ter um desenho de sistema, um design de sistema. A gente tem também as nossas revisões, certo? Para persistir na jornada de organização. Então, tem que ter um lugar para a gente guardar o quê? Essas revisões. Então, galera, o que vocês estão vendo aqui, esse cantinho aqui que vocês estão vendo de páginas, são exatamente os planos da jornada de organização com esses elementos. Então, o primeiro plano da jornada de organização é um plano de visão. Esse plano de visão, eu mostrei eles para vocês anteriormente, no outro webinário, mostrando que cada um de nós tem essas áreas de responsabilidade. Dentro dessas áreas de responsabilidade, a gente tem metas de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, como bem diz aí o GTD, né? E a gente faz essa intuição na meta, como a gente faz uma avaliação a cada ano. Então, esse ano eu abri cada uma dessas áreas aqui para avaliar qual que é a minha satisfação dentro dessa área, para avaliar quais são as metas dentro dessa área. Então, quando eu abro, por exemplo, aqui, ó, vou abrir essa de trabalho, saúde e rotinas. Ela não é um foco do meu ano, eu tô bem satisfeita com essa área, tá? É uma saúde que a minha intenção aqui é manter saúde física e mental. Eu coloco aqui qual é a minha meta de um ano. Então, observe. Essa aqui é uma base de dados full page, organizada de maneira diferente. Então, eu tenho aqui uma visualização por board, por galeria, desculpe, essa é uma visão de galeria, onde estão as casas e as metas, ó, dentro de cada uma. E eu tenho aqui também uma visualização de tabela. E essa visualização de tabela, eu organizei dessa forma porque é uma forma de fazer a revisão. Mas se eu quiser adicionar outras visualizações aqui, eu também posso. Deixa eu destravar essa página. Quando eu faço a revisão, eu travo a página, tá? Eu dou uma blocada aqui para saber que eu fiz a revisão nisso e para voltar. Então, eu acho isso legal. Então, por exemplo, se eu quiser adicionar uma nova visão, eu tenho como adicionar uma visão de lista, de galeria, de calendário. Então, para mim, hoje em dia, eu gosto de fazer essa revisão em galeria e em parte de tabelas. Assim que eu estou gostando de ter essa visualização atualmente. E dentro, bem, temos uma full page, certo? Qual que é o outro nível aqui que temos de categorização para esses projetos? Nós temos a categorização, vamos abrir aqui uma, nós temos a categorização pelas propriedades. Então, eu estou usando uma propriedade aqui de checkbox, estou usando uma propriedade aqui de número, estou usando uma propriedade aqui de texto, outras propriedades de texto, estou usando uma propriedade de relação, para relacionar com outras bases de dados, e estou usando aqui a parte de relação com outros momentos do meu planejamento. Então, perceba, isso foi criado, ele foi criado até aqui, ó, até os níveis de texto. Isso daqui veio depois que eu criei as outras bases de dados para serem relacionadas, tá? Então, essa é a primeira base de dados, ela nasce inicialmente com esses conteúdos e depois com as relações. As relações, galera, elas sempre nascem depois que você tem as bases de dados montadas. Então, a primeira coisa é montar as bases de dados full page para depois fazer essas relações, ok? Então, aqui nós temos esse primeiro lugar de planejamento, que é um lugar de visão de vida, aonde tem aqui os projetos, né? Então, os projetos que estão, por exemplo, como foco para o ano, eles estão marcados com esse Year Focus aqui, tá? Por quê? Já mostro para vocês, porque na hora do filtro, na hora que passa lá na página do Master Planner, olha o que acontece. Eu volto lá na página do Master Planner, que é a minha página inicial de planejamentos, e aqui eu faço uma base de dados linkada. Lembra da base de dados linkada? Se eu fizer uma barrinha e colocar linked database, ele vai aparecer aqui e eu posso puxar qualquer uma das bases de dados que eu tenho aqui. Nesse caso, eu baixei a base de dados de visão, que eu acabei de mostrar para vocês, e falei para o Notion um filtro. Coloquei, me mostra só o que é Year Focus, só o foco desse ano, o que eu quero focar esse ano, que eu marquei com o checkbox,
concluído. Então, eu já sabia que o meu foco estaria nesse checkbox. Então, o que eu fiz? Eu criei um filtro para mostrar a minha visão do ano 6. Então, essa tabela virou uma tabela de foco do ano 6. Que se eu fizer um foco de revisão aqui, ó, aparece exatamente quais são os meus focos desse ano 6. Então, isso é o que eu vou focar nos próximos meses da minha jornada. Então, da mesma forma que eu tenho essa full page para a visão, eu tenho também uma full page para as prioridades. Então, olha só, aqui, depois que eu faço uma full page de visão, eu sei para onde eu tô indo, quais são minhas metas, eu vou para a operacionalização da coisa. Qual que é a minha priorização em cima disso? Como que eu vou fazer isso? Tá no meu calendário, como compromisso. Quais são os espaços que eu preciso reservar no meu dia a dia? E aí a gente entra no quê, pessoal? A gente entra nos blocos de tempo, a gente entra nas divisões de rotinas. Então aqui no Notion eu tenho essa divisão de rotinas e eu gosto de trabalhar o guia de foco semanal, que quem está na jornada de organização já é conhecido, né? O sistema já é conhecido aí da galera que está na jornada de organização. E é dessa forma que eu organizo a minha separação semanal. Então, observe, aqui eu tenho vários blocos, né, de rotina. Então, rotina matinal, rotina de leitura, rotina de limpeza, rotina de autocuidado, de respostas. E eu vou fazendo essa divisão pelos dias. Ao entrar nessa base de dados, vamos pegar aqui o modelo do Miracle Morning, rotina matinal. Eu tenho como colocar, ó, deixei isso aqui que eu acabei de colocar para fazer com vocês. Coloquei o dia, então que dia que essa rotina se repete, isso é uma categoria de múltipla seleção, certo? E aí, aqui, coloquei a duração desse bloco de tempo, no caso, 1 hora, e as conexões que podem ser feitas. Então, por exemplo, Miracle Morning, visão. Com o que isso está relacionado na minha área de visão? Poxa, está relacionado à minha saúde e trabalho, com certeza está relacionado à minha saúde e trabalho, está relacionado à minha moradia, esse lá, está relacionado às minhas relações e parcerias, está relacionado à minha espiritualidade, porque eu faço exercícios importantes de manhã. Então, tá no meu Miracle Morning. Então, aqui eu já sei quais são as áreas que esse bloco tem relação. Por que é importante? Porque eles têm uma relação com a visão de vida. E aí, a gente parte também com projeto, com revisão. Então, você pode fazer essas conexões e colocar aqui a distinção do que você precisa. Então, essa é uma segunda base de dados que eu tenho, pessoal, para colocar todas as minhas rotinas e dentro de cada uma delas eu coloco checklists. Então vocês podem observar que cada um desses processos tem um checklist bem detalhado de cada um deles, porque ao fazer essa revisão eu olho aqui para o guia de foco semanal e penso, como é que vai ser meu outono? Ah, isso daqui vai passar para cá, isso daqui vai passar para cá, então eu pego esse modelo e só vou transferindo. Tá? Então, essa é uma visualização interessante, uma segunda base de dados, aonde eu tenho essa conexão aqui com os blocos de tempo, tá? Nesse momento aqui, do Master Planner, eu não coloco o guia de foco semanal porque eu não sinto necessidade, mas ele poderia ser colocado dessa forma aqui, ó. Se eu quisesse colocar Linked Database e puxar, por exemplo, para a tabela que tem esses blocos de tempo, ó, Time Blocks. Ele ia colocar aqui todos os blocos que estão relacionados, certo? E aí a gente pode adicionar visões diferentes, como por exemplo uma visão de board. E aí ele já vai alterar, vai colocar essa visão de board, tá vendo? E colocar todas as coisas. Ou então uma visão de lista. Mas como eu não quero essa divisão, porque eu acho que fica muita coisa, muita informação, e eu não tenho essa necessidade, não tem necessidade de estar nesse filtro. Então eu deixo mais organizadinho assim. Tá bom? Então, gente, você vai colocando as coisas dentro desse sistema e vai fazendo esse filtro. Então, essa é uma segunda coisa. Eu vi aqui o pessoal falando, gente, é coisa demais. Sim, é coisa demais. Porque ele tem que estar no sistema e tem muitas coisas, como você bem sabe. Isso daqui é um desenho do sistema todo, né? Mas como a Marília falou, isso é coisa de mineiro, né? Então, tá aí dentro. Então, vamos lá, gente. Falei aqui, coloquei a pia chamada Bia, o pessoal falou, deixa eu trocar depois. Sonho de consumo de uma virginiana, queria morar no jeito dela, gosto do seu jeito de pensar a organização. O importante aqui é vocês verem como pensar a organização. O que vocês estão vendo aqui no sistema, eu falei muito disso nesse último texto do Notion que eu comentei, galera, aqui.
O próprio CEO da Notion fala que o Notion, ele é uma reprodução desse sistema nervoso, né, que a gente quer levar para dentro da ferramenta. E quando vocês veem um sistema como o meu, vocês estão vendo a reprodução do meu pensamento organizado, da maneira que eu penso essa organização. E a jornada de organização, ela está se tornando uma maneira uma maneira coletiva, né? Muitos de vocês aqui estão nesse momento da jornada de organização fazendo isso. Então, você olhar para essa estrutura de outras pessoas que estão caminhando na mesma jornada que você é interessante porque você pega esse espírito. Para os virginianos aí de plantão, beijo para vocês. A Cláudia falou, tô caindo de paraquedas. Que jornada é essa que você falou? A jornada de organização é um método para o pensamento, desenvolvimento de pensamento e comportamentos organizados que eu trabalho por aqui. Ou seja, método dessa que vos fala. Lá no site tem mais informações sobre isso. Basta dar uma olhadinha por lá, tá bom? Então vamos seguindo, pessoal. Vamos para a base do nosso negócio aqui, que é projeto. Então, eu estou entrando aqui no terceiro nível de planejamento, que é o nível de planejamento de projetos mesmo. E agora, essa é a tabela principal, tá? Esse é o motivo para estarmos aqui conversando nessa essência, para chegarmos nesse ponto aqui. Esse é um desenho de projetos, pessoal. Quando você está organizando seu desenho de projetos, ó, tá vendo? Todos esses projetos, eu vou pegar de trás para frente. Eu comecei a usar o Notion. Isso aqui tá sobrando. Vamos tirar isso daqui. Comecei a usar o Notion em outubro do ano passado, em setembro do ano passado, tá? E aí, de lá para cá, eu fui realizando projetos. Então, veja bem, tenho aqui outono marcado no cantinho, ó. Vamos para as categorias que eu usei. Estação, projeto, progresso, o mês, a ação, e é muito importante você saber a ação do que se refere, o tipo de planejamento que você lida, o Notion me ensinou muito sobre isso. A data de realização e o status. Então, essa é a forma que eu escolhi filtrar isso daqui. Significa que todos os projetos estão organizados dessa forma? Essa é uma forma de visualização, mas dentro da página, como eu vou mostrar para vocês, elas têm mais categorias. Vou pegar um projeto mais recente, esse foi logo no início, do projeto que eu estava usando o Notion, mas de lá para cá, ó, como vocês podem ver, eu coloquei projetos no outono, inverno, primavera, verão. Pronto, esse foi o último projeto do verão. E ele está categorizado os nomes com um código de número antes, tá? Eu resolvi organizar dessa forma para, na hora que eu for filtrar, ele aparecer pelo nome. Então, na hora que eu apareço aqui em Sort, que é para como eu quero classificar essa visualização, eu coloquei o nome do projeto, certo? O nome do projeto. E eu coloquei aqui para ser descending, né? Para começar de maneira descendente. Então, ele começa, o que está mais antigo, ele vai para o final, que são os projetos mais antigos. E aqui no nome eu coloco essa categoria. Por que 5? Porque eu estava no ano 5 da jornada de organização, ou seja, no ano 5 do meu processo de organização. Agora eu estou no ano 6 do meu processo de organização. Eu comecei a contar o ano 1 lá em 2015. Então, é dessa forma que eu estou organizando agora. Tanto que o primeiro projeto aqui do verão já está, ó, 6-1. E aí ele já está organizado assim e todos que estão aqui estão em progresso. Então, pessoal, vamos por partes. Eu vou mostrar aqui para vocês o que tem dentro de cada um desses projetos. Claro, das categorias das propriedades. Então, página full page, certo? Páginas de base de dados que podem se relacionar a outras bases de dados. E agora, vamos ver com detalhes essas propriedades. Vou abrir um projeto aqui, que está quase finalizando. Esse é o primeiro projeto agora desse novo ano, né? Então, quais são as categorias que eu estou utilizando aqui? Quem está responsável por esse projeto, isso é bom para quem trabalha com time. As ações desse projeto, então, como você pode ver, eu tenho projetos aqui que são projetos de organização, ou seja, organizar a casa, organizar um e-mail, organizar a pasta de ferramentas, enfim, a pasta de ferramentas vai ter. Eu ia falar o caderno de coisas de ferramentas na Evernote, falei a pasta de ferramentas, enfim, vocês entenderam, né? Então aí tem organizar, dar aulas, né? A parte de teaching, que é o ensinar, isso daqui, por exemplo, quando eu estou num momento com vocês aqui de webinário, eu estou num momento teaching. Então, é importante fazer essa classificação para mim. Tem também criação, venda, pesquisa e todos eles são tipos de projeto. Então, eu coloco a ação a que se refere, o que eu espero disso. Estou esperando com esse projeto conforto, clareza, foco, tranquilidade, abundância, vendas, construir legado, ter mais conhecimento, me divertir.
né? Então, eu coloco aqui o que eu espero desse projeto, qual que é a estação na qual ele se refere, aonde que eu vou realizar isso daqui, porque é isso que me ajuda a entender, pessoal, como que eu vou fazer a distribuição. Veja bem, quando a gente entra aqui, ó, observem quantos projetos eu realizei no... Vamos fazer um filtro? Vou fazer um filtro aqui com vocês agora. Vamos lá. Vou pegar aqui propriedades, filtro. Vou colocar para ele mostrar, ó, adicionar um filtro. Mostrar aqui season que tem fall. Ok? Ó, vamos pegar aqui. Só esses que contém, tem 40, sendo que alguns desses são novos. Então, vamos colocar aqui 30. Tá. Vou pegar aqui um outro filtro, inverno. Olha os do ano passado. Ó, veio do 27 ao 44. Esse foi o volume aqui. Vamos pegar aqui, opa, filtro. Da primavera. Olha como diminuiu. Pegar do outono. Ou do verão. Olha como diminuiu. Então, gente, o que eu quero mostrar para vocês com isso daqui? Que eu percebo quantos projetos eu consigo fazer a cada estação. Eu sou muito mais produtiva de criação no final do ano. Muito mais. O momento que eu uso para o início do ano é mais de vendas, de relação, de outras coisas. Então, saber disso me ajuda a encaixar aonde eu vou colocar os projetos, tá bom? E aí, quando eu vou fazer esse desenho, o que acontece? Quando eu vou filtrar o ano, o filtro que eu estou fazendo aqui está no nome. Tá? Me perguntaram aqui, você poderia mostrar um filtro dos anos, filtrar o seu ano 5 e o seu ano 6? É o nome. Então, se eu colocar aqui pelo nome, por exemplo, tudo que começa, se for para baixo de 5, eu já sei aqui, por exemplo, ó, que entre 01 e 65, eu criei 65 projetos no ano passado. Então, esse cálculo já é o suficiente para mim. Se você quiser criar uma classificação a mais, você pode criar uma categoria falando em que ano isso foi realizado, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4. E aí, na hora de filtrar, você pode fazer isso. Então, se isso for um filtro que é importante para você, cria uma categoria para que você possa filtrar. Então, se isso é importante para você fazer por ano, basta você entrar aqui e colocar ano. E aí você filtra, tá bom? Então, dessa forma, você pode fazer da maneira que você preferir. Aqui, para mim, eu gosto de filtrar por estação, porque é isso que faz sentido. Para mim, no momento de filtro de uma revisão anual, eu pego simplesmente os últimos projetos, tá bom? Mas isso vai de cada um, então, dessa forma, dá para fazer, tá bom, Ju? Então, dessa maneira aí, deixa eu tirar essa propriedade aqui, que ela não existe, para ela não ficar sobrando. Então, aqui, status, eu gosto de controlar projetos por foco semanal, prioridade, o que vem à frente, o que é sprint e o que eu dou aguardando resposta. E aqui, pessoal, essa é uma conta, vocês estão vendo esse progresso aqui? Esse progresso aqui, ó, acabaram de perguntar, a Vanessa acabou de perguntar. O truque tá aqui. Eu vou deixar essa fórmula também para vocês disponível, tá bom? Para vocês não se preocuparem, eu vou deixar nesse mesmo documento que vai estar na descrição desse webinário. A ideia é o seguinte, vocês estão vendo essas duas categorias numéricas que estão aqui no cantinho, o ET e o Completed. Isso aqui significa Estimated Time, ou seja, tempo estimado para fazer. Então, esse projeto aqui, por exemplo, eu estimei 20 horas para fazer esse projeto e já realizei 15. Então, quando eu coloco isso, tempo de previsão, que pode ser qualquer nome aqui, tá? Aqui, para mim, foi essa parte de estimar e completado. E eu vou montando esses números, o que acontece? Se eu colocar aqui 20, ele completou. Se eu colocar aqui 10, ele fez até a metade. Por quê? Porque eu configurei esse progresso para aparecer por porcentagem a cada 10%. Então, se eu colocar aqui 2, ó, vai aparecer 10%. Então, nesse caso, mantendo 15, ele já vai a 75. Então, como você faz isso? Você vai montar uma categoria de uma nova propriedade. Essa propriedade é uma propriedade de fórmula. Então, você vai vir aqui na fórmula, certo? Vai escolher essa propriedade que está aqui bem embaixo, ó. Essas são as propriedades básicas que eu falei para vocês e essas são as propriedades avançadas. Então, aqui, para criar as relações entre bases de dados, como são, por exemplo, essas daqui, ó, esse projeto, em qual bloco de tempo que eu vou fazer? Ah, no meu bloco de P-Work. Então, eu vou aqui e vou puxar o bloco de P-Work. Esse projeto está relacionado a qual área da minha vida? Está relacionado à visão. Então, nesse caso, eu usei uma propriedade de relação.
Para fazer o progresso, eu usei uma propriedade de fórmula. Aí, nessa fórmula, você vai simplesmente copiar essa formulazinha aqui que eu vou deixar para vocês nos comentários, fechou? Essa fórmula aqui, o que acontece? Aqui está completed, que é o nome da propriedade que eu estou usando, e aqui está esse ET, que é a relação da propriedade que eu estou usando. Então, aqui está a previsão e aqui está o completo. No momento que você coloca isso daqui, vai aparecer uma série de quadradinhos da mesma forma que vocês estão vendo aqui. E para mudar essas propriedades, porque agora eu estou usando essa parte de porcentagem com um quadradinho. Tá vendo que tem um quadradinho aqui? É o símbolo que eu estou usando, mas isso poderia ser um emoji. Isso poderia ser várias carinhas felizes, isso poderia ser vários foguinhos, isso poderia ser vários checkzinhos. Então, você pode adaptar isso daqui colocando emojis também, tá? Faça a adaptação do jeito que for melhor para você. Então, eu vou deixar isso daqui disponível para você que está assistindo o webinário. Para fazer essa conta, basta você mudar o nome aqui. Então, você vai editar esse nome de acordo com a categorização que você está utilizando e vai montar a sua relação, certo? Então, dessa forma, ele já vai aparecer isso daqui. O Lucas perguntou, o projeto do progresso não teria que ter relação com a execução de tarefas realizadas? Perfeito, Lucas. Então, onde é que estão essas tarefas realizadas? Como eu estou falando aqui de horas, isso é uma previsão que eu estou fazendo baseada na minha listinha de atividades. Então, dentro de cada um dos projetos eu tenho um plano de projeto. E aí a gente entra num quarto elemento que eu falei para vocês de propriedade. Todo projeto tem um plano de projeto, pessoal. Então, sempre que você for criar um projeto novo, é interessante você pensar nos próximos passos de projeto. Então, já que a gente entrou nessa propriedade, como que você faz? No Notion, você tem como criar templates disso. Ao vir aqui no cantinho à direita, você pode criar um novo template. Esse novo template vai ter aqui todas as categorias em branco que você já estabeleceu para essa base de dados. Você vai colocar um nome nessa base e aqui você vai montar o que você quer no corpo desse template. No caso desse daqui, vou tirar que ele já está em branco, eu vou abrir um que já está pronto. Por exemplo, eu tenho um projeto aqui, eu sempre faço campanha de marketing, sempre faço aulas e palestras. Então, eu vou pegar um modelo aqui de projeto de aulas e palestras, tá? Então, eu vou clicar aqui em editar. Ao ver isso, olha o que já apareceu, eu já deixei pronto, porque eu sei que aulas e palestras têm sempre relação com essa visão. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, que tem sempre relação com o Deep Work, que eu sempre preparo aulas e palestras no momento do meu Deep Work, tá? E aí vai ter essa relação aqui. Mas olha o que tem aqui embaixo, já tem um template com o número de sprints que eu preciso fazer, com os próximos passos que eu preciso fazer. Qual é o pulo do gato de um bom sistema? Já ter o processo prontinho para na hora que você for entrar no momento daquele projeto, você já tem a base. Então, perceba, Lucas, eu já tenho aqui, ó, todo esse desenho do projeto e eu sei que eu levo 2 horas para fazer pesquisa, 3 horas para fazer esqueleto, 2 horas para montar a aula, 2 horas para fazer material complementar e para gravar o conteúdo do sprint de 3 horas. Então, na minha soma aqui, 5, 7, 10, 12, eu chego aqui e coloco a meu estimation time de 12 horas. E no momento que eu estou no meu bloco de Deep Work, eu evoluo nesse sprint e eu falo, concluí 2, marquei aqui. E aí, no momento que eu marco aqui, eu vejo o desempenho do meu projeto, tá? Então, é dessa forma, é esse o desenho de progresso que nós estamos trabalhando aqui. Então, pessoal, quando você for pensar nos templates, pense nisso como uma previsão do seu projeto. Então, aqui, ó, plano de projeto. Quando você vai montar um plano de projeto, ó, você já deixar esses passos aqui simples para você pensar nos próximos passos ou ainda detalhar o que vem pela frente. Esse de caso de campanha de marketing, por exemplo, ó, pegando de campanha de marketing aqui, eu já sei que a campanha leva 6 horas porque eu tenho 3 sprints. Então, eu sei o que está dentro de cada um desses sprints e aí eu vou preparar uma nova campanha, eu só copio o template. Então, é dessa forma que eu consigo ver o progresso das atividades aqui dentro do Notion. Fechou? Então, o controle de projetos, pessoal, basicamente é uma base de dados full page. Vocês viram as categorias que estão dentro desses projetos. Cada projeto é organizado de uma maneira diferente. Então, eu vou abrir aqui o do Laboratório de Produtividade, por exemplo, que é um projeto grande que está rolando agora, uma turma que vai até o final do ano. E aí, essa turma, ela tá organizada aqui
nesses blocos de Office, e tem os próximos passos da turma, né? Tem aqui a preparação de Masterclass do grupo, então que a gente está preparando aqui para a turma, tem a preparação dos encontros tira-dúvidas. Então, se eu abro um encontro tira-dúvidas desse, você viu que essa é uma tabela inline, e eu tenho aqui o controle, mandei perguntas para a galera, mandei o e-mail, mandei a apresentação, mandei a gravação, mandei o upload, mandei o aviso, sabe? Para todo mundo poder ter o recado. Então, assim, aqui está organizado dessa maneira e tem uma tabela inline. Tem uma tabela inline, porque isso daqui é só referente ao projeto do laboratório, eu não preciso conectar com nenhuma outra. Então, cada projeto pode ter uma estruturação da maneira que você quiser, mas perceba que cada um, se você criar essa visualização aqui, você consegue marcar esse progresso. Essa é uma forma que eu estou achando interessante agora no sistema, e eu estou experimentando essa parte de progressos, vendo se há possibilidade de trazer tarefas recorrentes, como eu uso no Todoist autonomamente, para verificar possibilidades aqui. Espero que com o tempo também entenda novas relações para passar para vocês, mas atualmente essa é uma forma simples de verificar os processos, e para cada projeto que você tem, é interessante você ter esses próximos passos de qualquer forma para poder se organizar. Então, como todos eles estão marcados com uma categoria de estação, quando eu vou fazer o filtro, olha o que eu tenho agora. Começamos agora o outono aqui para mim, né? A primavera aí para vocês, aliás, boa primavera para vocês, bom início de estação. E aqui eu já tenho os projetos do meu trimestre, que tem a vista aí, né, da minha próxima estação. Então, aqui eu já gosto de usar uma visualização por listas, eu faço um filtro, né, para ele me mostrar só o que é do outono e que não está marcado como feito, porque ao colocar que não está marcado como feito, eu não pego do ano passado. Eu pego só o que é atual. Então, aqui estão só os projetos que estão à frente, eu coloco aqui para ele fazer esse sort pela data. Ou seja, ele organiza pela data, porque aí lá em cima ficam os projetos mais antigos. Então, esses são os que eu dou atenção semanalmente, o laboratório, a mentoria, o design agora que eu estou fazendo nos processos da jornada. Esses daqui são modelos de sprint e aqui eu consigo ver a visualização. Então, nas propriedades, o que eu coloco? Para visualizar a data, para visualizar os status das atividades e o progresso, porque é aqui que eu consigo ter uma visualização da estação. Então, eu observo aqui que esse volume de projetos para a estação tá ok. Se eu puxar aqui para a parte de inverno, já vai ter menos, porque já tem menos projetos para esse próximo trimestre. É natural que os projetos vão nascendo e vão aparecendo nesses lugares também, mas eu já tenho uma previsibilidade do que vem no inverno, assim como eu já tenho uma previsibilidade do que vem aí na primavera, e sei que no próximo verão ainda não tem nada para esse momento. Então, é dessa forma que eu vou fazendo esse filtro por estações, sabe? Porque aí você tem uma base de dados geral, com tudo, só de tudão, tudão, para você ter ali, mas raramente você acessa essa página. Você vai filtrando para ficar mais simples, para não ter aquela coisa assustadora de olhar para uma tabela dessa. Vocês concordam? Não precisa ser assustador. É para isso que tem filtro, a maravilha do Notion está no filtro, minha gente. Então, bora criar filtro nesse negócio. Então, aqui, ó, a ideia é, tem uma full page com os templates organizados, para você poder trabalhar. Faça filtros para poder ter visualizações diferentes, ter esses lugares organizados para não ficar tão assustador, certo? E você pode fazer isso com outras bases de dados. O que eu mostrei aqui para vocês são projetos, mas isso tudo não é projeto também? Então, olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho uma base de dados com os meus cursos em andamento, e dentro de cada um desses cursos eu tenho a mesma lógica. Conectar com a visão, com o dia que eu vou realizar, com o tempo que está para ser feito, com as aulas para assistir aqui, com passo a passo dentro de cada um. E aí, dessa maneira, eu vou descobrindo o que eu tenho que lidar com cada um dos cursos. Então, curso também é projeto. Então, se você quiser conectar na mesma tabela full page, beleza. Se você quiser separar como eu e fazer uma nova full page só para o seu curso, como se fosse, como diz a Thaís Godinho, na sua universidade particular, sua universidade pessoal, você pode fazer isso também. Então, essa é uma outra base de dados que é full page, uma base de dados inteira, para você ter essa visualização, ser simples de você ver as coisas de maneiras diferentes. Você tem um status, você pode ter vários tipos de visualização dentro disso daí. Aqui para o curso eu gosto de galeria,
Eu acho mais fácil fazer dessa forma, mas a ideia é a mesma. A ideia é a mesma. E aqui, pessoal, eu tenho um modelo que eu queria mostrar para vocês de persistência, que é onde está essa questão da revisão. Como eu falei para vocês, eu estou há 6 anos na jornada de organização, entrando nesse 6º ano agora. Em cada um deles eu tive um grande resultado, assim, eu vi coisas diferentes no meu dia a dia. Então, ao começar essa jornada de organização lá, em 2015, eu fiz a minha mudança para Stanford, minha adaptação aqui como imigrante, aos 29, desenvolvimento do meu negócio, do posicionamento digital, aos 30, fazendo redução de custo, minimalismo, armário cápsula, aos 31, fazendo descanso de design de descanso, sábado offline, ano passado, reduzindo a jornada de trabalho para 4 dias de trabalho na semana, e esse ano, fazendo naturalidade e cuidados em ciclos de vida. Então, o que eu criei aqui foi uma página, uma full page, novamente, para que eu tivesse o registro dessas revisões e desses processos e dessas coisas todas. Então, ainda ali em 2015, como eu não tinha o Notion nessa época, o que eu trouxe aqui foi só as minhas primeiras considerações, quando que isso aconteceu, quais eram os meus objetivos do ciclo, e as coisinhas que estavam lá no Evernote eu só coloquei aqui incorporado para eu poder ter acesso à roda da vida, ó, que foi feita lá em abril de 2015. Então, eu trouxe informações aqui sobre os anos anteriores, a critério de registro, para deixar essas informações agendadas aqui, né, registradas aqui para conferência, muitas com coisas dentro do Evernote, porque era lá que eu fazia esses planejamentos, mas agora, como é a minha central de planejamento é aqui, eu trouxe para cá. E esse planejamento do ano 6, então aquilo que da revisão que a Juliana perguntou aqui, como conectar, eu gosto de colocar. Eu estou começando a fazer essa conexão agora, a conexão mais nova foi a última que eu criei, então ainda tenho que adaptar algumas coisas aqui na base de dados. Isso aqui está sobrando, inclusive, vamos tirar isso daqui. E aí, pessoal, a ideia aqui é o meu lugar de planejamento. Então, essa é a minha nota do ano, sabe? Então tem aqui as mapas dos meus mapas de vida, os papéis que eu estou desempenhando esse ano, as minhas responsabilidades para esse ciclo que está por vir, o que eu quero fazer mais no próximo ciclo, as aspirações para esse próximo ciclo. Então tudo isso daqui eu deixei vir. O que eu quero? Eu tenho um roteirinho com essas coisas, o que eu quero, quais são meus papéis, responsabilidades, é isso que a gente vê na jornada de organização. Então eu montei tudo isso daqui fazendo essa análise. Esses são os projetos que a intuição apontou, que eu falei assim, tá na hora disso daqui nascer, então isso daqui acabou entrando lá como projeto naquela tabelinha full page que eu mostrei para vocês. E aí, para fazer esse filtro ficar facilitado e não precisar criar outra tabela, eu puxei aqui uma linked database com a visão. Então aqui estão as visões do ano, né, dentro de cada uma a visão do ano e as viagens aqui, que isso que é essencial para mim dentro desse modelo de planejamento. Então, aqui embaixo, ó, nessa link database que eu coloquei do plano de ação, eu puxei pelos tipos de projetos que eu tenho. Então, aqui, ó, a gente consegue ver, já que para esse próximo semestre que eu filtrei aqui, né, não contém done, né, e tem essa distribuição dos próximos projetos que estão aqui à frente, puxei e consigo ver o que está a caminho, qual que é o meu norte para esse próximo ano e tudo mais. Então, nesse master plan aqui, além disso, só para finalizar e mostrar para vocês a critério de curiosidade, eu tenho aqui um desenho de sistema, né, que é onde eu penso no meu sistema, não vou entrar muito em detalhes nisso daqui, mas é só a forma como eu vejo o que vai para o Todoist, o que vai para o Notion, então eu gosto de deixar isso aqui organizadinho, a galera do laboratório vai ver isso daqui com mais detalhes nos encontros, certo? E eu tenho aqui também um plano de Marte. Eu sei que tem aí os curiosos do Organize com os Astros, que eu deixo aqui um plano dos trânsitos de Marte, que Marte, como vocês sabem ou se não sabem, Marte é o planeta da iniciativa, então a gente organizar ciclos mais curtos, como ciclos mensais, tomando base da Lua, é muito interessante, porque a gente pega os ciclos da Lua, né? Lua nova, Lua crescente, Lua minguante. E usando os ciclos de Marte, a gente consegue pegar trânsitos legais para focar nos nossos projetos. Então, agora, por exemplo, eu estou num trânsito de casa 3, é um trânsito de comunicação, ou seja, é um período legal de colocar as ideias para o mundo. Não à toa estão surgindo mais processos de webinários, textos, conteúdos para ser passados para vocês, que estão passando essa ideia de projetos mesmo nesse ciclo de Marte. Então, pessoal,
É isso que eu queria mostrar para vocês hoje, como realizar esse desenho. Eu mostrei para vocês aqui um planejamento anual baseado em estações, na jornada de organização, levando em consideração a visão, as prioridades de vida, o plano de projetos, o plano de estudos. Eu não teria como falar de um desenho de projeto sem mostrar para vocês as funcionalidades da ferramenta que permitem com que eu faça esse filtro. E o principal, e agora dá para chegar aqui para mostrar isso com vocês com mais detalhes, é que eu não abro aquele tanto de tabela. O que eu abro no dia a dia é essa página. Essa é a página pura e simplesmente, porque eu já fiz um filtro aqui para mostrar para mim, ó, me mostra toda a publicação que é antes do dia 15 de outubro, que está marcada como progresso. Então, eu já sei que esses são os próximos conteúdos que eu tenho que focar. O podcast está aqui, esse webinar eu vou fechar aqui hoje, eu estou escrevendo esse texto, esse material aqui que eu tenho que postar no Instagram, o conteúdo já está aqui, então o próximo passo é postar no Instagram, então eu já vou marcar aqui como concluído. Então, aqui, segunda é dia de conteúdo, certo? Então, segunda é dia de conteúdo, eu quero que você me mostre as datas de publicação e tudo que está no conteúdo até essa data. Beleza, show! Vamos para a terça. Terça é dia de projeto, de focar nas coisas que vão ali para os 20% de esforço dessa empresa. Então, aqui, ó, esses são os projetos que estão em andamento agora, é onde eu reforço na terça-feira. E aí, quarta é dia de engajamento. Então, aqui eu tenho um filtro para os projetos do outono, que tem foco semanal, que são os projetos de engajamento. Então, não teria como mostrar para vocês todos essas conexões sem entrar nesses detalhes da ferramenta. Então, o que eu peço para vocês fazerem, aqueles que são os curiosos e mais envolvidos com o Notion agora? Explorem essas possibilidades de filtro dentro dos seus sistemas, dominem as bases de dados full page, tragam o conteúdo de vocês para lá, comecem a fazer essas relações e criem um lugar para puxar esse filtro aí com esse foco e deixar só o creme de la creme, só o que você precisa para aquele dia. Certo? É isso, minha gente. Muita coisa, né não? Vamos lá. Vamos pegar aqui alguns dos comentários que apareceram e depois eu venho aqui na parte de perguntas. Vamos aqui nas perguntas primeiro e depois eu volto para o bate-papo, tá? Vou dar uns minutinhos aqui para a gente ir fechando. A Lorena falou, fiz minha inscrição, estou esperando essa aula para começar a usá-lo. Legal, legal. Vamos aqui colocar, o Notion serve para projetos extremamente grandes ou do dia a dia. Ele serve para qualquer tipo de projeto, assim. Se você tem essa distinção do que é um projeto grande, do que é um projeto pequeno, eu gosto de trabalhar, por exemplo, por sprints. Então, quando eu trabalho por sprints, eu consigo entender que um projeto como um projeto pequeno, por exemplo, eu vou pegar aqui um projeto Action Plan, vou pegar aqui deixa eu ver aqui, um que dá para... Será que esse? Vamos pegar aqui. Esse daqui é um projeto de fotografias, certo? Então, esse projeto de fotografias aqui tem etapa 1, categorização, etapa 2, orçamentos, etapa 3, organização de álbum. Eu considero isso um projeto pequeno, porque eu sei que ele vai me tomar menos tempo aqui. Eu coloquei ele 20 horas porque ele vai ser delegado, mas eu sei que ele vai me tomar pouco tempo. Então, ele é um projeto pequeno para mim, que eu classifico como sprint, então eu vejo a necessidade de ter vários sprints. Tá? Então, assim, serve para os dois. Agora, como que você quer filtrar e ver isso? A diferença tá basicamente nisso daí, tá bom? Então, vale analisar o filtro novamente. Aqui eu respondi a questão do filtro, né? Respondi ao vivo, show. Vou aqui voltar para as perguntas do chat. Vamos lá. É maravilhoso, mas é muito mesmo. Esses blocos têm alguma relação com o horário? Então, os blocos de áreas de... Os blocos de tempo, que são os blocos onde eu priorizo as atividades, né? Vamos voltar neles aqui. Eles estão na parte de prioridades. Rotina é sobre sequência mais do que sobre horários. Então, aqui, eles já estão na sequência que eles acontecem. Como eu tenho um horário mais certinho para acordar e para dormir, eles geralmente acontecem mais ou menos no mesmo horário, tá? Mas aqui obedece à sequência que eles acontecem. Então, aqui eu começo meio como leio, faço limpeza, self-care, então ele segue essa ordem, tá? Então, é mais sobre a sequência do que sobre o horário, mas eles têm uma relação com o horário porque eles acontecem na mesma sequência. O lindo é que podemos adaptar como queremos para nós mesmos, não é?
Esse é o lindo do Notion. Gabi, vamos pegar aqui. O importante é começar aos poucos e vamos evoluindo, porque assusta muito o nível que a Gabriela está. Então, gente, eu estou usando... Vamos pegar esse comentário aqui. Eu estou usando o Notion já há algum tempo, e se vocês entrarem... Se você abrir assim, Marie Poulin, August Bradley, William Nutt, cara, eu fico louca, eu quero fazer todas essas coisas. Mas aí eu vou fazendo aos pouquinhos e vou mostrando para vocês, porque eu acho que à medida que a gente vai evoluindo, assim, vocês que acompanham aqui o meu conteúdo, vão surgindo também outras necessidades e aí a gente vai incorporando. Então eu também tô começando, por incrível que pareça, tem uns que eu olho assim que são assustadores para mim, mas gente, eu acho que o grande ponto do Notion é: funciona ou não funciona? Cuidado para não cair naquele lugar que, tipo, só porque é uma ferramenta que dá para fazer tudo, eu vou fazer tudo. Tipo, bullet journal, que eu vou comprar um monte de caneta, um monte de adesivo e deixar o bullet parado. Cuidado com isso, tá? Olha o que é essencial para você, desenho de full page, conexões, e vai vendo o que o sistema te pede, tá? Para fazer essa... Isso foi o que o sistema me pede. O meu sistema é bem encorpado, então isso é o que o meu sistema me pede. Vou colocar o link aqui depois, pode deixar. Amei esse progress que você adicionou, Gabi. Bem visual, mudou bastante desde que eu vi da última vez o seu action plan, evoluiu bastante. Pois é, tô aqui estudando. Isso você mesmo que seria no Notion, esses filtros, né? Sim, tudo que eu mostrei para vocês foi criado com a própria categorização que eu fiz por aqui. Eu já tinha me convencido como os relacionamentos das tabelas. Acabei de importar um caderno do Evernote e um quadro do Trello e já tenho os dois linkados. Olha aí o que o Anderson falou, informação importante. No Notion você consegue fazer essa importação, tá? Basta você vir aqui na parte de importar. Olha quanto de coisas que você pode trazer para dentro do Notion, do Evernote, do Trello, do Asana, do Word, do próprio Google Docs, então, do Dropbox. Então, assim, é uma forma de você organizar as questões aqui todas aqui dentro. Essa forma de incorporação dele facilita muito. Então, legal. Que bom, Anderson. Gabi, poderia nos ensinar como programar o Progress? Foi o que eu falei para vocês, já peguei essa. Como você lida quando o tempo aumenta do estimated time? Eu mudo. Quando o tempo aumenta, eu mudo o estimated time. Exatamente. O progresso do projeto não teria que ter relação com a execução das tarefas, foi o que eu comentei aqui. Gente, eu tô fazendo uma parada, tá? Para não esquecer nada. Então, eu tô lendo aqui o chat para ver, porque eu não tô perdendo nada que vocês mandaram. Bacana demais, criei uma relação entre o banco de dados, projetos e tarefas. Show, Lucas. Estava procurando uma maneira de progredir na medida que vou completando. Então, beleza, uso o Progress. Juliana falou, faz sentido, bacana, concordo em ter menos para não ter mais assustador. A Marília perguntou, Gabi, você vai fornecer alguns modelos para os alunos, Academia e Organização Digital, Laboratório de Produtividade? Esses modelos estarão disponíveis e o modelinho aqui da aula que eu mostrei para vocês, ó, um modelinho aqui dessas informações da aula, com a fórmula que eu passei, eu vou deixar na própria descrição do YouTube, tá bom? Que maravilhoso esse plano de persistência, vir uma forma de reconhecer facilmente o que você consegue alcançar tudo. Exatamente, é uma forma de fazer uma revisão e registrar essa revisão, tá? Para você chegar nisso daí. A Cláudia perguntou, você hoje não usa mais o Evernote? Você parou de usar o Evernote? Pessoas perguntando aqui do Evernote. Você continua usando o Todoist e Evernote? Quantas ferramentas você eliminou com o Notion? Eu não eliminei nenhuma ferramenta com o Notion, eu substituí o Trello pelo Notion. E a minha intenção agora é trazer os processos da empresa para dentro do Notion em relação à equipe, tá? Então, eu estou fazendo essa migração. Eu não fiz a migração do Trello muito rápido, estou fazendo a construção de sistema para a empresa e eu mantenho o Todoist e o Evernote. Hoje em dia, pessoal, o meu sistema, ele está categorizado para respeitar ferramentas que são muito boas no que elas se propõem a fazer. Eu ainda não tenho a confiança de passar tudo para dentro do Notion, no meu calendário, as minhas tarefas, porque são locais que funcionam muito bem atualmente e eu tenho uma confiança do caramba no Evernote, no Todoist, e eles funcionam bem no meu processo. Então, mantenho o Evernote, mantenho o Todoist, o Evernote é o meu armário digital, o poder de busca do Evernote ainda não tem nenhum aplicativo que me agrade da mesma forma. O Evernote é um aplicativo que eu gosto de escrever dentro dele. Como o Notion tem várias firulinhas, eu preciso comentar uma coisa com vocês. Como ele tem várias firulinhas, isso me leva, às vezes, a procrastinação. Então, às vezes, eu abro uma página do Evernote, eu escrevo lá, eu sei que é puro, é bruto.
entendeu? É um lugar bruto ali, que eu escrevo e é aquilo, é cru. É isso que eu quero, porque não me tira a concentração. O Todoist, ele é puro, é uma caixa de entrada, é uma lista pura, então aquilo não me tira a concentração. Então, para mim, para a Gabriela, da forma que eu penso hoje no sistema, eles estão funcionando dessa forma e eu continuo testando mais coisas dentro do Notion para ver essas possibilidades. Então, eu não eliminei nenhuma ferramenta, eu substituí o Trello dentro do meu sistema. Tá bom? Que ferramenta você usa para criar os fluxogramas? Eu faço no Miro App. Que mais? Foi ótimo, boa inspiração para organizar os projetos. Cheguei atrasada, vou disponibilizar a gravação, não tem problema. O Lucas perguntou, oportunidade de trabalho na GB? Tô aqui buscando, minha gente, tô aqui buscando, porque a demanda aumentou, então tô nesse processo. Sabia que ia amar, mas você bateu a minha expectativa além do ponto. Que bom que vocês gostaram, gente. Amei. O Notion virou meu editor de texto oficial, inclusive para fazer anotações. Nunca pensei em como usar a ferramenta de organização, muito legal, que bom. Onde colocamos as atividades, ações dentro de cada projeto e os seus prazos. Dentro do próprio plano de projeto é como eu faço. Então, na própria propriedade, né, do sistema, vou puxar aqui, ó. Na própria propriedade do sistema eu coloco a data, porque projeto sem data não dá, né? E você pode colocar os próximos passos aqui embaixo, ó. Eu tenho um dessa forma. Tem os próximos, deixa eu fechar aqui. Tem os próximos passos dessa forma aqui, as próximas ações, ó, dentro disso. Então, pelo menos uma próxima ação todo projeto tem que ter. Então, eu controlo dessa maneira. No webinário que eu fiz no primeiro do Notion, eu falei um pouquinho sobre banco de tarefas. Então, para quem está usando o Notion para tudo, vale fazer essa conexão, certo? A Cláudia perguntou, você já testou o ClickUp? Já testei o ClickUp, já testei o Coda e já testei junto com o Notion e continuo preferindo o Notion. O ClickUp é uma ferramenta melhor para gerenciamento de projetos, mas ele não tem o mesmo design, a mesma flexibilidade do que o Notion, na minha opinião. Mas é uma excelente ferramenta para gerenciamento de projetos que está crescendo cada vez mais. A tendência do All-in-One está crescendo cada vez mais. De novo, convido vocês a irem lá no meu site, o último texto sobre o Notion, vai lá, lê o texto, dá uma comentada, eu tô tentando trazer os processos cada vez mais para o blog, para o e-mail, então vocês que acompanham aqui o meu conteúdo, fica até o pedido, às vezes ficam muitas coisas na rede social, então valorize esse conteúdo que tem o SEO, que pode ser buscado, quando você vê um vídeo interessante no YouTube, comenta, fala que você gostou, quando você lê um texto no blog, mas coloca ali o seu comentário que me ajuda muito a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas, principalmente no YouTube, no blog, para que facilite esse acesso para outras pessoas, tá bom, galera? Então, fica aí o pedido da produtora de conteúdo para vocês que acompanham o meu conteúdo por aqui. Vai lá no blog, dá uma olhadinha nesse último texto. Eu falei bastante dessa tendência do all-in-one, comentando do Coda, comentando do ClickUp, qual é a minha opinião em relação a isso. Então, eu espero a opinião de vocês por lá para a gente reforçar essa questão do texto. Eu tô tentando trazer muito isso para vocês, então eu conto com a ajuda de vocês nisso, tá bom? Tem algum cupom de desconto para o Notion? Sei que tem para estudante o gratuito, mas eu não sou estudante. Como já pago pelo Evernote, acho um pouco caro pagar pelo Notion. Então, o Notion só tem plano de bônus para estudantes, tá? E aí o plano atualmente ele custa o quê? R$20? R$25? Porque é tipo $5, né? Então, atualmente dá para fazer de maneira gratuita algumas coisas e já ir brincando. E à medida que você aumenta a sua base de dados, provavelmente você vai precisar de mais espaço, tá? Então, vale essa consideração entre o que deixar no Evernote e o que deixar no Notion para ver se vale essa junção ou ainda utilizar o gratuito e ir testando para saber o que entra no seu sistema antes de investir, tá bom? É isso, meu povo. Fechei todas as perguntas, não faltou nada, respondi tudo por aqui. Muito obrigada pela presença de vocês, pelo tempinho de vocês. Se curtiu esse material, de novo, vai lá nos comentários depois no YouTube, deixa, recomenda para alguém lá no blog, deixa um comentário também sobre esse conteúdo e a gente nos vemos nos próximos. Muito grata, viu? Pela presença. Espero que vocês tenham curtido e aproveitado o conteúdo aí para o sistema. Vocês acham que esse conteúdo aí vai ajudar no planejamento de vocês? Yay ou nei? Fala aí pra mim. Yes? Yes? Porque pra mim eu já vou ficar feliz se ajudar aí no sistema de vocês, se for pra prática, se pegou aquela dica que falou, putz, isso aqui eu vou colocar. Rolou? Então beleza, então missão cumprida. Então missão cumprida, vou terminar o dia bem. Obrigada, viu, gente? Obrigadíssima mesmo, nos vemos na próxima. Até mais. Tchau, tchau.